dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Caio e a gente entra agora na terceira parte da Revolução Americana. A gente terminou o vídeo passado falando das condições que vão levar até a Guerra da Independência, tá? Dos Estados Unidos. A gente falou sobre como a população tinha uma tradição de vida em liberdade, de autonomia em relação à metrópole inglesa, de como isso começa a mudar ali com a Guerra dos Sete Anos, com a necessidade que a Inglaterra passa a ter de buscar mercados para os seus produtos industrializados. Então, a Inglaterra ela deseja suprimir, diminuir, degradar um pouco a economia das 13 colônias, tá? Para que os colonos não produzissem mercadorias que os ingleses também produziam. E assim, os colonos, não produzindo mais, precisariam comprar esses produtos vindos da Inglaterra, o que era benéfico para a economia inglesa. Isso tudo vai gerar uma enorme insatisfação num momento em que a tradição intelectual, em que o pensamento filosófico da sociedade está caminhando no sentido do iluminismo, da defesa da liberdade, né, da defesa de uma sociedade em que todos têm direito à voz, todos têm direito a manifestar o seu pensamento, todos têm direito a participar do governo, em que o governo não tem mais direitos e poderes ilimitados, absolutos sobre a sociedade. Então você vai casar aqui, você vai juntar aqui dois vetores, dois fatores que estão caminhando na mesma direção, e é a direção do conflito contra a Inglaterra. É um povo que sempre viveu em liberdade e de repente está perdendo essa liberdade, com um momento da história do pensamento humano em que a liberdade passa a ser um dos bens mais preciosos e mais valorizados. Tá? Então a gente vai ter o primeiro Congresso Continental da Filadélfia, inspirado lá nas ideias do direito de resistência, da soberania popular, da autodeterminação dos povos, defendendo o princípio da no taxation without representation. E aí vem a Inglaterra e mantém todo o seu autoritarismo e fala, olha, não tem nada disso aí não, a gente vai cobrar taxa sim, a gente vai cobrar imposto sim, vocês não vão eleger representante para o parlamento inglês aqui coisa nenhuma, porque vocês obedecem e a gente é que manda. Tá? Os colonos vão formar o segundo Congresso Continental, vão declarar sua independência no dia 4 de julho de 1776, vão nomear como comandante do Exército Continental, do Exército das 13 Colônias, um fazendeiro da Virgínia de nome George Washington, tá? Que depois vai ser também eleito como primeiro presidente. Ele ainda não está presidindo a República dos Estados Unidos, ele não está presidindo o país, ele é só comandante militar, mas graças ao seu serviço pela pátria, né, a vitória que obteve contra um país que era a maior potência do mundo na época, a Inglaterra estava se tornando a maior potência do mundo na época, isso tudo foi tão fenomenal e surpreendente que o George Washington passa a ter uma enorme popularidade e vai ser, depois que a independência tiver efetivamente concluída, ser eleito primeiro presidente da República nos Estados Unidos. É óbvio que para fazer um país não basta você escrever num papel, olha, a partir de agora isso aqui é um país, virei um país. Né? Porque o país que de fato era dono daquele território anteriormente simplesmente não vai concordar. Você não pode simplesmente, ou não basta simplesmente que você, que está me ouvindo agora, na sua casa, pegue um pedaço de papel e escreva, a partir de hoje o meu quarto é um país independente. Aí você manda esse documento, esse papel que você assinou, lá para Brasília e fala, olha, a partir de hoje as leis brasileiras não valem mais aqui dentro desse quarto, tá? Eu tenho minhas próprias leis, aqui dentro eu não pago imposto, aqui dentro eu sou o rei, eu é que comando, e ponto final. Né? Você pode ter certeza que se você fizer alguma coisa errada dentro desse território que você está dizendo que é um país e é o seu quarto, a polícia vai entrar e, enfim, você não tem, de fato, como só escrever num papel é um país e todo mundo vai aceitar que é um país. Tá? É necessário você simplesmente pela força, né? Pela força das armas, não é uma força simbólica, não é uma força de vontade, é pela força militar você garantir que nenhum outro poder vai ser exercido dentro daquele território. Tá? Então não basta os colonos dizerem, olha, agora as 13 colônias são independentes. Porque se chega o exército inglês e fala, não, independente de coisa nenhuma, que essa aqui é a lei, vocês não estão cumprindo, então vou prender todo mundo, vou atirar em todo mundo. Né? Os colonos eles tinham que ter um jeito de se defender contra essa autoridade inglesa. E aí vai se formar um exército colonial. O George Washington vai liderar esse exército, vai ter batalha, vai ter tiro, vai ter guerra, morte, canhão, explosão, enfim, uma série de coisas
né, como toda guerra tem. Eu não acho tão relevante para a gente aqui no Brasil falar muito detalhadamente sobre isso, né? Cada batalha. Enfim, de forma geral, a história militar, a história das batalhas, acaba que hoje não é mais tão relevante, né? De uns 40 anos para cá, 50 anos para cá, a ênfase tem sido muito maior nos aspectos econômicos, sociais, políticos, e os aspectos militares eles acabam ficando um pouco de lado. Se você tiver curiosidade de saber melhor, de saber um pouquinho mais, de um jeito simples de entender, de um jeito fácil e agradável, como é que foi o conflito da Guerra de Independência, né? Como é que foram as batalhas e tal, fica a minha sugestão para que você veja esse filme que está aí, esse pôster, né, do filme que está do lado direito da sua tela. O filme em português aqui no Brasil ele foi chamado com uma tradução idêntica ao nome em inglês, O Patriota. Tá? É um filme estrelado pelo Mel Gibson, não é dirigido por ele. Mel Gibson também é diretor, mas esse filme não é dirigido por ele. Ele estrela esse filme, tá? O Patriota. O curioso é que o Mel Gibson ele está fazendo um filme, né, O Patriota, como se ele fosse o patriota dos Estados Unidos. Você vê aqui ele carregando uma bandeira montada num cavalo e carregando uma bandeira, né? É ele que está fazendo isso aqui. Enfim, o rosto dele ilustrando o pôster e tal. E o Mel Gibson, ele não é dos Estados Unidos, ele é australiano, tá? Mas enfim, fala inglês e tem uma carreira sólida e uma vida consolidada nos Estados Unidos, então acabou pegando e o pessoal aceitou e tá tranquilo o cara fazer um filme sobre isso. Esse filme aqui, se não me engano, é do ano 2000, 2001, 2002 no máximo, por ali. Não sei, não lembro, faz muito tempo que eu vi quando ele foi lançado no cinema, eu era criança, adolescente, enfim, fui no cinema e assisti, e não lembro qual é a recomendação etária, tá? Então fica a minha sugestão que você procure qual é a recomendação etária desse filme, se é um filme para maiores de 10 anos, de 12, de 14, enfim. Se você estiver dentro dessa recomendação etária, assista. Se puder, assista com a sua família. Provavelmente seus familiares vão gostar, né? Pede papai e mamãe verem antes para saber se esse filme é adequado para você. Mas sendo, né, assista, porque ele retrata muito bem alguns aspectos interessantes. Óbvio, não é um documentário, não é, tem suas imprecisões históricas, é óbvio que tem, mas ilustra de forma muito razoável o que você precisa saber sobre a Guerra de Independência. Eu não vou falar, né, sobre cada batalha, essa batalha aqui, esse cerco naval ali. Eu só preciso que você entenda o seguinte, que no começo, quem estava ganhando, obviamente, era a Inglaterra. A Inglaterra tinha uma força militar muito superior, mais bem treinada, tinha indústrias, produzia mais armas, os colonos eles estavam, né, numa coisa meio improvisada. Só que esses territórios coloniais eram muito grandes, os colonos eles conheciam bem o território e sabiam explorar as vantagens do terreno. Além disso, a coisa se reverte quando França e Espanha começam a apoiar os colonos com dinheiro, armas e força naval. Você vai me dizer, ué, mas os colonos das 13 colônias não lutaram contra a França na Guerra dos 7 Anos e inclusive ajudaram a Inglaterra a tirar as colônias francesas? Bom, a ideia aqui é que os franceses eles estavam tentando derrotar a Inglaterra e com isso tentar reaver alguns dos territórios perdidos. Valia nesse momento o pensamento: o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Né? Então, se meu grande inimigo é a Inglaterra e tem alguém lutando contra a Inglaterra, não interessa qual é a relação que eu tive com essa pessoa até agora. Se está lutando contra a Inglaterra e eu também odeio a Inglaterra, vamos nos juntar. Tá? É mais ou menos esse o pensamento aqui. E graças a isso a França ajuda, tá? E essa ajuda francesa foi fundamental para reverter os rumos da guerra, tá? Cercos navais que dificultavam a chegada de recursos econômicos, de armas, de mantimentos para as tropas inglesas nas 13 colônias. Então, depois de alguns anos de guerra, até 1781, 5 anos aí de guerra, a gente vai ter os ingleses se rendendo, né, se retirando em Yorktown, falando assim, ó, beleza, perdemos, valeu aí, desisto, tô indo embora, tá? O general inglês que comandava as tropas em Yorktown, né, comandava as tropas inglesas como um todo nas 13 colônias, era o general Cornwallis. Então, ele assina sua rendição lá, enfim, e aceita que perdeu. E as tropas inglesas vão embora. Isso ainda não faz dos Estados Unidos oficialmente um país até o Tratado de Paris, tá?
O Tratado de Paris de 1783 é o momento em que a Inglaterra, formalmente, para o direito internacional, para o resto do mundo, né, ela bota assim a mão do lado da boca e fala: gente, ó, perdi os Estados Unidos, tá? Agora eles são independentes. Aí sim vira um país. Se você, no seu quarto, assina um papel falando: meu quarto é um país independente, isso não é suficiente. Mas se o exército brasileiro vem e vai invadir o teu quarto para reafirmar o controle daquele território e você, com um raio laser saindo dos olhos, consegue explodir os tanques e aviões do exército brasileiro e tal, e aí de fato o Brasil não consegue dominar o seu quarto, o Brasil vai lá assinar um papel falando: ok, concordo, é verdade. O quarto do fulano, da fulana é um país independente. Tá? Então é mais ou menos isso que está acontecendo aqui. No Tratado de Paris, a Inglaterra está falando: ok, concordo. Tá? As 13 colônias são um país independente chamado Estados Unidos. O tratado vai ser assinado em Paris porque a França, embora estivesse do lado vencedor, né, do lado dos colonos, ela se coloca como intermediária, como mediadora dessa relação. Normalmente, países intermediários, mediadores, vão ser países neutros e tal, mas nesse caso aqui, a França foi escolhida, né, como um cenário neutro para que esse tratado não precisasse ser assinado nem em território inglês, e aí não houvesse pressão política inglesa, nem em território das 13 colônias com pressão política dos Estados Unidos, né, dos recém-formados Estados Unidos. E agora a gente entra num ponto que talvez seja o mais importante desse conteúdo todo. Tá? Se até agora tudo pareceu muito fácil, você falou: ah, tá, tudo bem, entendi, tá bom. Eles tinham liberdade, a Inglaterra tenta tirar, eles vão lá, lutam, atiram, matam e ganham e pronto, recuperam a liberdade. Agora a coisa começa a ficar um pouco não tão fácil e ao mesmo tempo muito, muito importante. Tá? Se você estava distraído até agora, se você estava mexendo no celular enquanto estava ouvindo esse vídeo aqui ao fundo, para tudo e olha para cá. Agora é o momento chave. Tá? Esse conceito que você vai ver aqui na tela agora é um conceito que não vale só para os Estados Unidos, mas também valerá para as matérias que vão vir depois, como Revolução Francesa, Independência dos Estados Unidos. E eu vou te explicar uma série de conceitos que valem até hoje. Tá? Se você sair dessa aula e for andar pela rua, óbvio, não anda pela rua agora, porque a gente está numa quarentena, mas se você for andar pelas ruas do seu país, da sua cidade, daqui a alguns meses, né, o que você está estudando agora, nesse slide e nos que vão vir a seguir, explica o funcionamento das coisas ao redor de você no mundo. Então, para tudo e presta atenção aqui agora, por favor. As 13 colônias viraram um país independente, bacana. Esse novo país vai se chamar Estados Unidos e tem um motivo pelo qual ele se chama Estados Unidos. Tá? E mais do que isso, né, agora é necessário organizar esse país. Tá? Um país ele precisa de um monte de coisa para funcionar. Ele precisa ter um exército permanente para assegurar a sua segurança, para garantir sua segurança. Ele precisa ter um conjunto de leis válidas para que os cidadãos que vivem dentro desse território saibam o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode ser feito. Tá? Pode ter arma nesse território? Cada um pode ter sua própria arma ou não? Como é que funciona isso? Né? Tem uma série de regras. E aí você tem que organizar um governo que vai reger esse país. Você tem que organizar leis, um sistema jurídico, enfim, uma série de coisas. O fator-chave mais importante para organizar tudo isso, provavelmente, é uma Constituição. Bacana? Presta atenção. Você talvez já tenha, a essa altura da sua vida, ouvido falar na palavra Constituição, mas talvez não saiba muito bem o que é. Em sala de aula, quando eu pergunto aos meus alunos o que é uma Constituição, a resposta deles normalmente é: é um conjunto de leis. Se foi isso que você pensou, está errado. Nunca mais repita isso, por favor. Tá? Não é um conjunto de leis. Se eu pego o Código Civil, o Código Penal e o Código de Trânsito, essas 3 leis são um conjunto de leis. Né? Formei aqui um conjunto com 3 leis quaisquer. Esse conjunto de 3 leis quaisquer não é uma Constituição. Não é. Tá? Você vai dizer: não é isso que eu quis dizer. Tá? Não é o conjunto de 3 ou 4 leis quaisquer, mas o conjunto de todas as leis do país. Bom, está mais errado ainda. Também não fala isso. Uma Constituição não é um conjunto aleatório de toda ou qualquer lei ou de algumas leis, mas sim a Constituição é uma única lei. Essa uma única lei é muitas vezes chamada de lei maior, tá? Porque é a lei mais importante de um país. Então, se você disse
é um conjunto de leis ou é o conjunto de todas as leis, está errado. Se você falou é uma lei, é a mais importante lei de um país, a gente está indo para um caminho certo. Uma coisa que eu não sei se você sabe, tá? As leis elas não tratam de assuntos aleatórios. Você não vai pegar uma lei A e nela fala sobre questões de trânsito, questões de casamento e questões de impostos. Isso não existe. As leis elas são tematizadas. Então você tem a Lei 1, a Lei 2, a Lei 3, a Lei 10.749, tá? A Lei 17.413. Tá? Cada uma é identificada por um número. Tá? As leis ordinárias, pelo menos, as leis comuns, pelo menos, são identificadas por números. Tá? E essas leis elas tratam de um assunto específico. Tá? O Código Penal, por exemplo, trata dos crimes, o que é ou não crime dentro dessa sociedade. O Estatuto do Idoso trata dos direitos que os idosos têm perante o restante da sociedade. O Estatuto da Criança e do Adolescente fala dos direitos e deveres que as crianças têm, e crianças e adolescentes, jovens têm em face do restante da sociedade. O Código de Trânsito trata do funcionamento do trânsito, né? De como é que você tem que dirigir ou não, onde que pode estacionar ou não, qual é a velocidade que você pode ter ou não, enfim, itens de segurança obrigatórios de um veículo e assim por diante. As leis são tematizadas. Qual é o tema da Constituição? O tema da Constituição é as regras para o funcionamento político e organização do Estado. Tá? Ficou complicado? Então deixa eu tentar simplificar. Quando você compra um jogo novo, um jogo de tabuleiro, tá? Não estou falando um jogo de videogame, de computador, não. Um jogo de tabuleiro. Você comprou Banco Imobiliário, War, Jogo da Vida, Detetive, seja lá qual for. Você não sabe o que eu estou falando, pergunta para o seu pai e para sua mãe. Pede de presente no próximo Natal ou aniversário. Tá? Quando chegam esses jogos de tabuleiro na tua frente, tem ali uma série complexa de regras que você não conhece. Você não sabe como interagir com aquilo ali. Se você quiser saber, ou você pergunta para alguém que já sabe, mas caso ninguém na sua casa saiba como interagir com aquele jogo complexo, você vai ler o manual de instruções. A Constituição é o manual de instruções do Estado. Estado aqui com E maiúsculo. Estado com E maiúsculo é mais ou menos sinônimo de país. Então, é como se a Constituição fosse um manual de instruções do país. Tá? Leis você pode ter múltiplas, valendo, vigendo simultaneamente. A Lei 1, a Lei 2, a Lei 3, a Lei 10.900 e alguma coisa, a Lei 15.217. Tá? Essas leis todas convivem simultaneamente. Quando a gente falar de Constituição, é uma só por vez. Tá? Não dá para ter dois códigos civis ao mesmo tempo, dois códigos de trânsito ao mesmo tempo. Você pode ter uma lei que é o Código de Trânsito e uma outra lei diferente que é o Código Penal, e uma outra diferente que é o Estatuto do Idoso, e uma outra diferente que é o Estatuto do Torcedor, que fala sobre regras que os torcedores têm que seguir nos estádios de futebol e assim por diante. Bom, quando se fala de Constituição, né, só tem uma, e ela não é identificada por números, mas sim pelo ano em que ela foi criada. Tá? A notícia boa para você agora é que os Estados Unidos tiveram e têm até hoje uma única Constituição, é a mesma. Não precisa a cada 20, 30, 50 anos fazer uma nova. Inclusive, há quem defenda que não é nem muito bom. Tá? Porque toda vez que você joga fora uma Constituição e faz outra, você está mudando o manual de instruções. Você está pegando aquele jogo e dizendo a regra do jogo mudou. Só que, quando você faz isso, né, dentro de um país, o país ele tem uma existência fixa, permanente. Os países eles não deixam de existir e voltam a existir na semana que vem e param de existir de novo depois de um mês. O país ele funciona por tempo indeterminado. Quando você está dentro de um país e você cria uma Constituição nova, é como se o jogo estivesse acontecendo e você estivesse mudando a regra do jogo enquanto o jogo acontece. Isso é péssimo. Tá? Imagina que você está jogando um jogo qualquer na educação física e o seu time está ganhando e de repente o professor de educação física muda a regra do jogo e o seu time começou a perder. Você vai dizer que isso é injusto, que isso é marmelada, que estão tentando roubar teu time? É mais ou menos isso que as pessoas pensam quando as constituições vão sendo mudadas toda hora. Ficar mudando Constituição não é saudável, tá? Segundo o entendimento de alguns especialistas. Porque é como se você estivesse pegando a regra do jogo e mudando no meio. Os Estados Unidos, que são um país certamente muito civilizado e avançado, né, são um bom exemplo disso. Eles têm a mesma Constituição de forma ininterrupta de 1787 até hoje. É óbvio que você pode mudar certas partes da regra do jogo. Na Constituição original estava autorizada a escravidão. Hoje em dia,
Escravidão não é mais uma coisa aceitável. Tiveram que mudar isso? Tiveram. Tiveram que mudar essa regra dentro do manual? Essa regra. Né? E mesmo assim gerou briga. Você não vai jogar fora o manual de instruções inteiro se você puder atualizar uma regra ou outra. Os Estados Unidos eles têm feito isso, eles atualizam uma regra ou outra, mas a base das regras do jogo, essas não mudam. E a base da regra do jogo é mais ou menos o que está nessa tabela aqui embaixo. Tá? Então, com isso, eu espero que você tenha entendido o que é uma Constituição. Tá? É a lei maior, é a lei mais importante de um país. Ela é identificada pelo ano em que foi criada. Tá? É uma só por vez, você não pode ter 2, 3, 4 constituições valendo num país ao mesmo tempo, porque imagina que cada jogador está jogando o jogo usando um manual de instruções diferentes com características diferentes. É óbvio que todo mundo vai achar que está ganhando e o jogo vira uma grande confusão. Tá? Além disso, tá? É desejável que as constituições tenham uma certa estabilidade, uma certa durabilidade no tempo. A boa notícia é que os Estados Unidos tiveram uma só, então você só vai precisar estudar uma só. E a má notícia é que no Brasil a gente teve essas constituições aqui que você vai ver no quadro agora. Tá? A gente teve a Constituição de 1824, a de 1891, a de 1934, a de 1937, a de 1946, a de 1967. Há alguns que defendem que tivemos uma nova em 1969. Tá? Tem gente que defende que essas duas aqui são constituições diferentes. Tem gente que defende que a de 69, na verdade, foi só uma atualização da de 67. Tá? E temos a atual, que é de 1988. A Constituição brasileira, portanto, ela tem, na verdade, vai fazer em outubro 32 anos. Em outubro de 2020, ela faz 32 anos. Tá? Ela tem 31 anos agora. É uma Constituição bem recente. A Constituição americana tem mais de 230 anos. Tá? A nossa tem 233, para ser preciso. A nossa vai fazer 32. Tá? E o que eu te falei sobre ser ruim você mudar a regra do jogo no meio do jogo, bom, foi o que mais aconteceu no Brasil, pelo que você está vendo aqui na tua frente. Tá? Você vai ter que estudar essas constituições todas, assim como a gente está estudando a americana agora, né? E é uma só. Enfim, a boa notícia é essa, para estudar a americana é uma só, para estudar a brasileira você vai ter que, em cada matéria, né? Vamos falar agora do governo imperial, vai ser uma. Proclamou república, muda a Constituição. Vem Getúlio Vargas, é outra Constituição, depois outra nova. Acabou o governo de Getúlio Vargas, mudou de novo. Vem o governo militar, mudou outra vez. Acaba o governo militar, muda de novo. Tá? Então, a cada vez que vão mudando as regras do jogo, vão mudando os governantes, vão mudando as formas de governar o Brasil, a gente vai mudando a Constituição brasileira. Mas vamos parar de blá 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 e vamos de fato lá para a Constituição dos Estados Unidos. Primeira coisa, ela estabeleceu, e isso não mudou até hoje, como forma de governo o republicanismo. Tá? Lembrando, é uma coisa sobre a qual eu já falei lá na Revolução Puritana com Oliver Cromwell. Tá? Diferenças entre república e monarquia. Só existem duas formas de governo, república ou monarquia. Tá? Não tem mais do que isso, república ou monarquia. República é aquela forma de governo na qual o governante é eleito por um prazo pré-determinado, governo temporário. Tá? Então, eletividade e temporariedade. Já a monarquia é um governo vitalício e hereditário, hereditariedade e vitaliciedade. Tá? Então, nenhum mistério aqui. Forma de Estado. Vai ser complicado de explicar isso aqui e você vai ter que esperar até o próximo slide. Tá? Mas, basicamente, a forma de Estado é a forma federalista. Falamos disso depois. Tá? Vai ter um slide só para isso. Sistema de governo, só existem dois. Tá? Em forma de Estado, existem duas também. O federalismo, o Estado federal e o Estado unitário. Tá? Então, unitarismo e federalismo. Sistema de governo tem dois também. Presidencialismo ou parlamentarismo. No parlamentarismo funciona assim, o povo vota no parlamento e o parlamento entre si escolhe o governante, que vai ser chamado de primeiro-ministro. No presidencialismo, não. O povo escolhe o poder legislativo, né, que vai ser o Congresso, e também o povo escolhe o presidente. Tá? Então, são sistemas diferentes, nos quais, no parlamentarismo especificamente, o chefe do executivo é escolhido pelo legislativo e o legislativo é escolhido pelo povo. Já no presidencialismo, o povo escolhe os dois, o legislativo e o executivo. Tá? Separação de poderes, aquela do Montesquieu, você já sabe, não tem mistério. Organização do poder legislativo, é um poder bicameral, tá? Dividido em Câmara dos Deputados e Senado. Isso é uma cópia um pouquinho da organização inglesa.
O parlamento inglês, né, a Câmara inglesa, lá, o poder legislativo inglês, chamado parlamento, ele é dividido em dois. A chamada Câmara dos Lordes e dos Comuns, ou Câmara Alta e Câmara Baixa. Tá? Aqui no caso dos Estados Unidos, a gente também vai ter uma Câmara Alta, que é o Senado, e uma Câmara Baixa, que é a Câmara dos Deputados. Só que o poder legislativo inglês é chamado de parlamento, o poder legislativo dos Estados Unidos é chamado de Congresso. O Brasil copiou o modelo dos Estados Unidos e aqui no Brasil a gente também tem Congresso, com Câmara de Deputados e Senador, mas são duas partes, são dois braços de um órgão, de um mesmo órgão legislativo. Tá? Não são legislativos distintos. E aí como é que se cria uma lei? Num sistema unicameral, com uma Câmara só, essa única Câmara vota e ponto final, está criada a lei. Num sistema bicameral, a lei é proposta pelo Senado, o Senado vota, depois essa lei vai para a Câmara e a Câmara tem que votar também. Se o Senado aprova, mas a Câmara não vira lei. Se a Câmara vota, propõe e vota, e depois vai para o Senado e o Senado não concorda, também não vira lei. É necessário aprovar na Câmara e aprovar no Senado para que vire lei. Então, um sistema bicameral é um sistema no qual criar uma lei é mais difícil, é mais demorado, é mais lento, demanda mais articulação, demanda que os políticos da Câmara conversem com os do Senado e eles tentem se entender. Tá? É isso. Já o sistema eleitoral nos Estados Unidos era marcado pelo voto indireto, masculino e censitário. Voto masculino é bem intuitivo de entender, só homem votava. Tá? Isso é voto masculino. Voto censitário, tá? Eu acho que eu não vou conseguir, mas imagina que no lugar desse S aqui você tem um cifrãozinho. É óbvio que eu não consegui. Ficou, na verdade, uma grande bagunça, tá? Imagina que eu vou escrever a palavra censitário assim, ó. Censitário. Eu botei um cifrão no lugar do S em censitário. Normalmente no quadro, quando eu estou explicando voto censitário, eu faço isso. Cifrão representa o quê? Dinheiro. Você vai falar, já entendi, Caio. O voto censitário é porque as pessoas tinham que pagar para votar, é isso? Não, não é bem isso. Tá? No voto censitário, só pessoas ricas votam. O critério censitário de votação é aquele no qual se diz o seguinte: pobre não sabe votar, porque pobre pensa com o estômago. Tá? Esse não é o meu pensamento, esse é o pensamento de quem defende voto censitário. Pobre pensa com o estômago. O pobre ele pode ser manipulado facilmente por um político desonesto, né, que prometa dinheiro, que prometa benefícios. Então o pobre ele pensa sempre em si mesmo. Ele não pensa no bem de todos, ele pensa no seu próprio bem, ele pensa em sair da sua pobreza. Tá? Então, o pobre ele não toma boas decisões. É por isso que só ricos deveriam poder votar. Tá? Então, o critério de voto censitário não é um critério no qual você precise pagar para votar. O voto é sempre grátis. A propósito, não tenho notícia de um país que jamais tenha cobrado pelo voto. Não conheço. Tá? Mas, nesse caso, acontece o seguinte. Vão um pobre e um rico até o cartório eleitoral. Tá? Eles falam assim, viemos aqui porque nós queremos virar eleitores, a gente quer tirar o nosso título de eleitor. Aí o funcionário do cartório eleitoral fala assim, bacana, muito bom, bonito da parte de vocês quererem participar da política. Me deem aí os 2 comprovantes de renda. E o rico fala, olha só, esse aqui é o meu título de propriedade de uma enorme fazenda. Tá? Esta fazenda vale muitos milhões, eu sou muito rico. Aí o funcionário do cartório fala, olha, que parabéns, que bacana, toma aqui o seu título de eleitor. Na próxima eleição você vai na sessão eleitoral, apresenta isso e vai poder votar. Aí o pobre fala, eu sou muito pobre, eu não tenho renda nenhuma não. Eu ganho hoje o que eu vou usar para comprar a minha comida de amanhã. Tá? Então, sou muito pobre. Aí o funcionário do cartório fala, sinto muito, no seu caso, como você não tem comprovação de renda, você não pode virar eleitor, não tem título de eleitor para você, você não vota. Tá? Então, o sistema eleitoral americano é um sistema no qual só homens votavam, mas não todo e qualquer homem, homens ricos. Tá? E estavam excluídos desse sistema escravos e indígenas. Expliquei o que é voto masculino e censitário. Estou te avisando que escravo e índio nos Estados Unidos não votavam. Tá? Ainda que você tivesse um índio rico. Né? Esse índio ele achou um baú de ouro, ele ficou rico. Não votava. Tá? E falta explicar o que é voto indireto, mas para esse também temos um slide lá na frente, então te peço calma, te peço paciência. Tá? Vamos falar sobre voto indireto mais para frente. Agora sim a gente explica o que é o tal do federalismo. Tá? Federalismo é um sistema de organização do Estado, é uma forma de Estado, tá? E aqui Estado é sinônimo de país, é um jeito de organizar o país, no qual você diz o seguinte, cada ente federado, o que é ente federado, Caio? Você está falando cada vez mais difícil. Ente federado são os
pedacinhos do país. O Brasil é um país? É. O Brasil é formado por pedacinhos menores? Sim. 27 pedacinhos menores, os 26 estados e o Distrito Federal. Rio de Janeiro é um pedacinho do Brasil? É. São Paulo é um pedacinho do Brasil? É. Minas Gerais é um pedacinho do Brasil? É. Pernambuco, Paraíba, Amazonas, Pará, Rio Grande do Sul, etc, 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 etc. Poderia falar aqui 26 nomes de estados. Enfim, esses pedacinhos do Brasil, eles têm autonomia legislativa e administrativa. Então, o federalismo é um jeito de você organizar um país no qual você dá para cada pedacinho que compõe esse país liberdade de criar sua própria lei e de organizar o seu próprio governo. O Brasil é assim? É, o Brasil é assim. Países que hoje adotam o federalismo, além dos Estados Unidos, são Brasil, Alemanha, Argentina, Canadá, México e assim por diante. A lista é muito grande para botar inteira aqui. Você pode jogar isso na internet, no Google, e você vai achar a lista dos países que adotam o modelo federalista. O primeiro país a adotar o modelo federativo, tá? Federativo, modelo federalista é a mesma coisa. São sinônimos. O primeiro país a adotar isso de forma bem sucedida no planeta Terra, tá? Em larga escala, de uma forma duradoura, foram justamente os Estados Unidos. E os Estados Unidos se tornaram um país tão importante, tão rico e poderoso, que muitos outros países do mundo começaram a achar que uma das fórmulas do sucesso dos Estados Unidos era justamente ter um modelo federativo. Então, vários lugares do mundo adotam isso. Tá? Você vai me dizer, Caio, não entendi ainda. Como assim? Cada estado pode criar sua própria lei e ter o seu próprio governo? É isso. Quer dizer que o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro hoje, ele pode ter uma lei e São Paulo pode ter uma lei diferente? Pode. Isso não só pode, como acontece. Para você ter um exemplo prático disso, tá? Existe um imposto que é cobrado por cada estado. É um imposto estadual chamado ICMS. É o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Tá? O ICMS ele é um imposto estadual em que cada estado decide o quanto quer cobrar. É isso. Tá? E imposto é criado por lei. Então, São Paulo quer criar uma lei para o ICMS lá ser de 20%? Ok, eles podem. A gente aqui no Rio quer criar uma lei diferente porque acha que 20% é muito. E aqui a gente faz uma lei estabelecendo que o ICMS do Rio vai ser só de 10%? Pode. Tá? Pode. Ah, será que dá para a gente criar uma lei dizendo que em São Paulo tem pena de morte, no Rio não? Ou em São Paulo a posse de armas é livre, né? O porte de arma é livre para todos e no Rio não? Ou podemos criar uma lei no qual o direito de dirigir começa aos 16 anos em São Paulo e aos 21 no Rio? Nesses assuntos, não. Tá? A Constituição brasileira ela fez uma série de escolhas sobre quais assuntos cada estado pode criar leis independentemente e quais não podem. Tá? Tem alguns assuntos que no Brasil só o governo federal, ou seja, a lei geral de todo o país, pode criar. Tá? Então, você tem alguns aspectos, como, por exemplo, o que é crime e o que não é, direito de dirigir, direito de portar armas, direito de idade mínima para beber, idade mínima para votar, idade mínima para frequentar clube noturno, esse tipo de coisa não pode ser criada por cada estado no Brasil. O Brasil tem federalismo? Tem, mas o federalismo no Brasil ele tem um grau pequeno. Tá? Federalismo não é uma coisa assim, ou tem ou não tem, pão, pão, queijo, queijo. Você pode ter um país que é muito federalista e um país que é pouco federalista. O Brasil é um país federalista? É. E hoje, tá? Segundo a nossa atual Constituição, a de 88, a gente é um país pouco federalista. Ainda assim, mais do que pelo que dizia a Constituição de 1967. Teve uma Constituição brasileira lá atrás, a de 1891, que estabelecia um federalismo muito maior do que o de hoje. Tá? Hoje a gente tem até um federalismo amplo, se comparado com as 3 ou 4 constituições anteriores, mas comparado com a de 1891, o nosso federalismo é bem pequeno. Comparado com a Constituição dos Estados Unidos, então, o nosso federalismo é mínimo. Tá? Eu sei que tem coisas que ainda falta explicar nesse slide, mas deixa eu passar para o próximo para te dar um exemplo concreto disso. Olha como nos Estados Unidos esse federalismo é amplo. Lá é permitido que cada estado decida se quer
ou não ter pena de morte. Os estados que estão aí nesse azul claro, azul esverdeado, eu não sei como é que o seu monitor está mostrando essa cor, né? Os estados que têm essa cor aqui no mapa são estados nos quais não há pena de morte hoje, nos quais é proibida a pena de morte. Tá? Então, por exemplo, Nova York, Nova Jersey, estado de Washington. A propósito, tá? Aqui está a capital dos Estados Unidos, a cidade de Washington, e aqui está o estado de Washington. O estado de Washington não fica, né, a cidade de Washington não fica no mesmo, no estado com o mesmo nome. Tá? Eu sei que isso é esquisito. Aqui no Brasil, por exemplo, a cidade de São Paulo fica no estado de São Paulo obrigatoriamente, a cidade do Rio de Janeiro fica no estado do Rio de Janeiro obrigatoriamente, mas lá nos Estados Unidos não é assim que funciona. A propósito, não é nenhuma obrigatoriedade que isso aconteça. Tá? Você pode ter, por exemplo, um estado chamado Minas Gerais e você pode criar uma nova cidade chamada Minas Gerais e a cidade de Minas Gerais ela pode ficar, sei lá, em Goiás. Tá? A princípio, isso é permitido. Tá? Então, esses estados aqui que estão com essa cor mais clara, Alasca, por exemplo, o arquipélago do Havaí, que são estados americanos, são 50 os estados americanos, se não me engano, algo em torno de 21, 22, 20 e pouquinhos, quase metade, tá? Não tem pena de morte. E mais ou menos um pouquinho acima da metade, metade seria 25, né? Mais ou menos uns 28, 29 estados têm pena de morte. Normalmente, aqui, olha só a característica da colonização, como ela é marcante. Tá? As antigas colônias do norte não têm pena de morte. As colônias do sul têm pena de morte. Tá? Lembra aí daquela primeira aula que a gente falou das colônias do norte e as colônias do sul. Então, é permitido que isso aconteça? Eu vou dar um exemplo polêmico aqui. Nos Estados Unidos é autorizado o uso de maconha para certos fins, tá? Em alguns estados. Estados como, por exemplo, o Texas, não autorizam o uso de maconha em hipótese alguma. Em hipótese alguma. No estado da Califórnia, por exemplo, é permitido o uso de maconha, mas apenas para fins medicinais. Por exemplo, um paciente que está fazendo tratamento de câncer e aí ele tem dores muito intensas, e aí ele pode usar a maconha para uma finalidade medicinal anestésica. Tá? Por exemplo, no Texas não pode para motivo nenhum. Então, assim, para você ver como em diversas questões cada estado cria a sua própria lei. Isso é federalismo. Federalismo é quando você coloca cada pedacinho desse, percebe? Tudo isso aqui é um país só, tá? Mas você tem vários pedacinhos. Cada pedacinho cria a sua própria lei? Cria. Cada pedacinho pode determinar o seu próprio governo? Pode. Pode o presidente dos Estados Unidos aqui virar para o governador de Nova York e falar: governador de Nova York, você é obrigado a fazer isso, eu estou mandando. Não, não pode. Por quê? Porque essa autonomia é para criar leis, mas também é uma autonomia para estabelecer o seu próprio governo. Isso significa que os governadores dos estados não são subordinados ao presidente. Eu sei que você, na sua cabeça até hoje, sem muita experiência e sem muito entendimento sobre o que é política, sempre viu o presidente de um país quase como se fosse o rei do país, no qual ele faz o que ele quiser, ele manda o que ele quiser e todo mundo tem que obedecê-lo. Calma. Tá? Desde que acabou o absolutismo, isso não existe mais. Tá? Isso não existe. O presidente ele não é o rei absolutista. Não é o Estado sou eu, l'état c'est moi, não é o rei Sol, Luís XIV. Presidentes não mandam em governadores e governadores não mandam em prefeitos. Porque cada ente federado tem autonomia, ou seja, liberdade de criar sua própria lei, de criar o seu próprio governo sem subordinação, sem hierarquia entre eles. O que acontece aqui não é uma questão de hierarquia, mas sim de especialização. Especialização funcional. Cada nível se especializa em uma função diferente. O prefeito se especializa em fazer um tipo de coisa, o governador se especializa em fazer outro, o presidente se especializa em fazer outro. Governador é executivo, poder executivo, presidente é poder executivo, prefeito é poder executivo. São 3 executivos diferentes. Só que um não manda no outro. Um executivo trata de um tipo de assunto, outro executivo trata de outro tipo de assunto, outro executivo trata de outro tipo de assunto. Faz sentido agora? Por que a gente tem no Brasil, por exemplo, Câmara dos Deputados Federais e Senado Federal, que é poder legislativo, e ao mesmo tempo tem Câmara de Vereadores, que também é legislativo, e ao mesmo tempo também tem a Assembleia Legislativa Estadual, os deputados estaduais, que também é legislativo? Porque você pode ter uma lei que é só municipal, você pode ter uma lei que é só estadual, você pode ter uma lei que é só federal. Que é um exemplo de uma lei municipal? Proibição de outdoor.
Outdoor são aquelas enormes propagandas, né? Aquelas placas enormes que você pode colocar na rua, na beira da estrada e tal. Tem municípios do Brasil que proibiram outdoors. Tem municípios do Brasil que limitam onde pode ou não ser instalado um outdoor. Você não pode instalar um outdoor em todo e qualquer lugar. Imagina o seguinte, você é dono de um terreno ali perto da praia de Copacabana e decide colocar um outdoor bloqueando a visão da praia. Caramba, você acabou de bloquear a visão de um dos grandes pontos turísticos do Brasil. Ou então você coloca um outdoor, né, que fica num raio de visão e que bloqueia a vista do Cristo Redentor. Né? Isso não seria prejudicial para o turismo e tal? Então, assim, para evitar esse tipo de coisa, tem municípios que falam, olha, pode outdoor só em certos lugares. Tem outros municípios que falam, é proibido outdoor em todo lugar, exceto, né, nessa área aqui, ou exceto um outdoor que tenha essa ou aquela finalidade. Tá? Então, você tem uma lei que é municipal, você tem leis estaduais, você tem leis federais, enfim. Por isso que você tem vários legislativos, você tem vários executivos, por causa dessa autonomia aqui. Será que, e essa é uma pergunta importante para uma matéria que a gente vai ver lá na frente, será que esses estados que podem criar leis e governos próprios, eles podem criar uma lei dizendo que esse estado virou um país independente? Será que o estado de São Paulo pode criar uma lei dizendo, a partir de hoje, o estado de São Paulo virou o país São Paulo, não faz mais parte do Brasil, a gente vai ter um governo próprio em São Paulo? Será que o estado da Califórnia pode formar um país independente, virar o país Califórnia e se separar do resto dos Estados Unidos? Não. É vedado o direito de secessão. É vedado o direito de separação. Secessão aqui é separação. Por quê? Os estados têm autonomia, mas os estados não têm soberania. Soberania é o poder que o país como um todo tem, tá? De formar um governo como um todo. E aí esse poder vem do conjunto do povo, não de uma parcela do povo. A soberania é um poder que vem do conjunto do povo. Por isso é que uma parcela só do povo, de um estado determinado, não pode decidir criar uma lei local, tornando o seu estado independente e criando um presidente novo, um governo próprio. Não, isso não pode. Tá? Você não pode ter o presidente de São Paulo. É um presidente diferente. Porque esse estado ele não tem soberania. O estado de São Paulo ele não tem soberania, ele tem autonomia, que é diferente. Soberania é uma liberdade muito ampla. A soberania é uma liberdade ilimitada. Tá? A autonomia é uma liberdade dentro de certos limites. Você, por exemplo, é uma pessoa livre, dentro de certos limites, dos limites que seu pai e sua mãe impõem para você e para a sua vida. Faz sentido isso? Então, vai ter um momento nos Estados Unidos em que uma parte dos estados do Sul, vão tentar fazer uma separação, uma secessão. E isso vai dar origem a uma guerra civil lá nos Estados Unidos, chamada Guerra Civil Americana ou Guerra de Secessão. E por que eles não podiam fazer essa separação? Porque o sistema federalista, ele autoriza a autonomia, mas ele veda, ele impede, ele proíbe a secessão. Né? É por isso que vai dar guerra e o Norte vai entrar em guerra contra o Sul para impedir o Sul de se separar, justamente porque a lei, né, a Constituição americana, ao criar um modelo federativo, ele permite a autonomia, mas não a soberania dos estados. Beleza? Você vai me perguntar agora. Pô, Caio, bacana. Eu entendi como é que funciona esse modelo de governo. Tá? É complicado, vai demorar para eu me adaptar, vai. Tá? Mas por que eles fizeram isso? Por que os Estados Unidos decidiram fazer um modelo tão complicado que mais nenhum lugar do mundo tinha, né, na época? Por um motivo simples. Porque havia diferenças irreconciliáveis entre o norte e o sul dos Estados Unidos. E aí você viu lá na primeira aula, né, as diferenças no modelo de colonização. O norte, ele tinha certa forma de ser, que era diferente do sul. O sul tinha uma certa forma de funcionar, que era diferente do norte. E a questão era o seguinte, era necessário nesse momento criar leis que valessem para o país todo. Algumas leis básicas, pelo menos. A Constituição, pelo menos, que é uma Constituição, que é uma lei básica que vale para o país todo. Tá? E aí, na Constituição dos Estados Unidos, vai ter autorização para a escravidão ou não vai ter autorização para a escravidão? O norte, os estados do norte diziam assim, não, tem que botar na Constituição que está proibida a escravidão. Não vai ter escravidão aqui nesse país novo, não. E aí o sul, os estados do sul, e principalmente os fazendeiros do sul, fazendeiros tipo Thomas Jefferson, tipo George Washington, que foram pais fundadores da nação, eles vão falar assim, não, peraí, a gente se separou da Inglaterra para ter liberdade de mexer com o nosso dinheiro como a gente quiser, liberdade de comprar escravo, de ter fazenda, de lucrar com isso e tal.
A Inglaterra estava limitando nossa liberdade econômica. A gente acha que ter escravo é liberdade econômica, é a liberdade de comprar um ser humano. E ninguém pode violar isso de nós. Se não, a gente prefere separar dos Estados Unidos e voltar a ser colônia inglesa. Ou melhor ainda, virar um novo país aqui no sul. Então, existia um enorme risco de que os estados do sul dos Estados Unidos quisessem se separar em relação ao norte para manter a escravidão. Qual foi a solução encontrada? Cada estado faz uma lei diferente. Se vocês do norte quiserem proibir a escravidão, cada estado do norte cria uma lei proibindo a escravidão. Se os estados do sul quiserem manter a escravidão, eles criam cada um a sua lei mantendo a escravidão. Então, para que criar um sistema tão complicado em que cada um cria a lei que quer? Justamente porque a questão da escravidão era uma questão que dividia o norte e o sul e não unia. E ao dividir o norte e o sul, isso criava o risco da separação, da fragmentação do país em dois, ou inclusive um risco maior ainda. Cada uma das ex-colônias virar um país independente. Em vez de 13 colônias, virar 13 países. Faz sentido isso aqui? A gente tem, no modelo federativo americano, cada estado criando a sua própria lei, só não pode se separar do resto do país, e esses estados eles estão criando as suas próprias leis justamente porque os do norte queriam abolir a escravidão dentro dos seus territórios e os do sul queriam manter a escravidão dentro dos seus territórios. Por isso é que eles vão criar esse modelo que se tornou tão popular e que hoje é adotado em vários países. Está aqui um exemplo, tá? De uma mudança que o federalismo, de uma variação que o federalismo provoca nas leis locais, onde pode e onde não pode ter pena de morte. Tá? E aí a gente percebe aqui, né, como você tem 3 executivos, prefeito, governador e presidente, 3 níveis de legislativo, vereador, deputado estadual e deputado federal e senador. Você vê que deputado federal e senador, sistema bicameral, né, eles estão no mesmo nível. Os dois estão no mesmo nível. Os dois são legislativo federal, legislativo estadual, legislativo municipal, executivo municipal, executivo estadual, executivo federal. Tá? E aqui é a mesma coisa. Tá? É um judiciário federal e, no caso do Brasil, hoje, tá? No Brasil hoje, tudo isso aqui para baixo é judiciário estadual. Tanto os juízes quanto os tribunais estaduais são judiciário estadual. Tá? Você vai falar, cara, isso não faz sentido. Não era para os juízes serem municipais e os tribunais estaduais serem estaduais? Mas na Constituição brasileira decidiram fazer diferente. Então, no Brasil, a gente tem esse sistema aqui que é quase perfeito, com 9 casinhas, né? Ou melhor, nos Estados Unidos a gente tem um sistema perfeito com 9 casinhas, cada uma para um nível, né? Então, são 3 níveis, estadual, federal, municipal, e 3 funções, função legislativa, executiva, judiciária. Tá? E no Brasil a gente tem 8 casinhas, tá? Porque não existe juiz municipal. Tá? Outra coisa importante é como é que funciona essa divisão de tarefas. Por exemplo, onde é que pode ou não ter outdoor? A rua está bem limpa ou a rua está suja? Tem que tapar um buraco no asfalto ou não tem? Imagina se o presidente do país tivesse que se preocupar com esse tipo de questão pequena. Cada buraco em cada rua, cada lâmpada queimada em cada poste de cada rua do país. Seria um trabalho infinito para o presidente. Então é por isso que o presidente não cuida dessas questões do cotidiano da cidade. Se a rua está limpa ou suja, se o trânsito está bom ou ruim, se a luz do poste está acendendo ou não. Quem cuida disso é prefeito, é prefeitura. Até porque, para e pensa, a gente está falando do Rio de Janeiro, que é uma cidade grande, em que você provavelmente nunca na sua vida vai ver o prefeito pessoalmente, cara a cara. Mas falando da maioria dos municípios brasileiros, o Brasil tem mais de 5 mil municípios, e grande parte deles tem aí 2, 3, 5, 10 mil habitantes, é comum os cidadãos encontrarem com o prefeito na padaria comprando pão. Às vezes é uma única padaria que tem na cidade, o prefeito vai na padaria comprar pão e os moradores da cidade estão lá comprando pão também e encontram o prefeito. Tá? Isso é possível? Isso é possível. Tá? E aí? Será que para as questões do dia a dia não é bom você encontrar o prefeito na esquina, na padaria? Você falou, seu prefeito, bom dia, olha só, ali na minha rua, ali embaixo, a 3 quarteirões, a lâmpada do poste queimou. Será que o senhor não pode mandar aí o serviço da prefeitura para ir lá e trocar a lâmpada do poste? O prefeito fala, show de bola, vou mandar sim. Essa é a intenção de colocar o prefeito cuidando desse tipo de função cotidiana, porque a ideia é que o prefeito seja uma pessoa acessível. O prefeito ele seja alguém fácil de encontrar na rua e cuidar e resolver os assuntos. Tá? O governador do estado ele vai cuidar de um certo conjunto de municípios que fazem parte de uma região que tem características em comum. Né? Então, por exemplo, a região amazônica ela é geograficamente muito diferente do Rio de Janeiro. Né?
no estado do Amazonas, é muito mais útil para a polícia ter jet skis, ter lanchas, ter barcos, do que ter jipes. Aqui no Rio de Janeiro é inútil a PM ter um jet ski. A PM vai subir o morro com jet ski? Impossível. Né? Para a PM, talvez seja útil ter motos. Né? Para a PM do Rio, talvez seja útil ter motos. Para a PM do Amazonas, em que você tem um território que é quase todo floresta, com grandes rios, é muito útil ter jet ski, é muito útil ter lancha, ter barco. Tá? Então, assim, vários municípios ali da região amazônica têm características muito semelhantes. E aí, para fazer todo o policiamento ali daquela região, né, o governador daquele estado, né, você tem um estado ali, e o governador daquele estado ele toma decisões baseadas nos interesses daquela região, tá? Que são diferentes dos interesses aqui do estado do Rio de Janeiro, da região aqui do Rio de Janeiro, enfim, assim por diante. Tá? E o presidente ele cuida da totalidade. Poucos são os assuntos que realmente devem demandar a atenção de um presidente. Tem dois que são muito importantes, e são esses que quase sempre monopolizam a atenção, né? Pelo menos um deles monopoliza a atenção aqui no Brasil, esses dois monopolizam a atenção nos debates presidenciais lá nos Estados Unidos. Tá? Lá nos Estados Unidos e no país, em todos os países que adotam o federalismo, as funções de presidente são cuidar da economia e cuidar da defesa externa do país. É por isso que nos debates presidenciais dos Estados Unidos tem dois assuntos que eles estão sempre falando. Se você um dia assistir um debate presidencial, né, dois candidatos à presidência dos Estados Unidos, você vai ver que eles estão sempre falando sobre como melhorar a economia dos Estados Unidos e luta contra os terroristas, luta contra outros países, guerras que os Estados Unidos fazem. Por quê? Essas são as funções. Nos Estados Unidos, o presidente ele não vai falar de outro assunto além disso. O candidato lá, ele não vai falar sobre como as ruas estão sujas, ou como o trânsito está bom, ou como o trânsito está ruim. Não é esse o assunto deles lá. Tá? É economia e defesa. Tá? No caso dos governadores, a função é principalmente aí, uma parte da educação, segurança e uma parte da saúde. E no caso dos prefeitos questões urbanas, questões urbanísticas, trânsito, limpeza urbana, camelô, onde é que pode ter camelô, onde é que não pode ter camelô, onde é que pode ter outdoor, onde é que não pode ter outdoor, onde é que o trânsito está bom, onde é que o trânsito está ruim, se as ruas devem ter mão única ou mão dupla, se deve ter uma faixa exclusiva para ônibus ou não. E os prefeitos também cuidam um pouco de educação, saúde, né, mas não cuidam de segurança. Prefeito não tem que se responsabilizar por segurança. Tá? Prefeito não cuida de policiamento. Prefeito cuida de iluminação e limpeza da cidade. Prefeito cuida um pouco de saúde e um pouco de educação. Por isso que a gente vai ter escolas municipais e escolas estaduais, hospitais municipais e hospitais estaduais. Tem escola federal e hospital federal? Tem, mas é exceção, é muito minoritário, são poucos. Tá? Enfim. Outra última coisa importante, eu termino essa aula, e assim, foi uma aula sobre a qual a gente avançou poucos slides, mas falou de muita coisa que é muito relevante. Tá? Para e pensa, se cada pedacinho do país tem uma certa liberdade de ter um governo próprio, de ter uma lei própria, é quase, entre aspas, como se cada pedacinho fosse um mini país, um pequeno país. É como se cada pedacinho, e aí eu falei aqui que os entes federados são pedacinhos, é quase como se esses pedacinhos fossem pequenos países, tá? Aqui eu botei no singular, mas enfim, países. E olha só o que eu falei alguns slides aqui atrás. Alguns slides aqui atrás, eu falei que país é mais ou menos a mesma coisa que Estado. Tá? Estado com E maiúsculo é mais ou menos a mesma coisa que país. Então, olha que enrolado, mas faz sentido. Tá? Esses pedacinhos que são mini países, que são os entes federados, é como se eles fossem vários estados, é como se eles fossem vários países separados. Só que no caso aqui desse país que a gente está vendo a independência dele, da Revolução Americana, esses vários pedacinhos, esses vários estados, esses 13 estados, eles decidiram viver unidos. São os Estados Unidos. Em que continente eles ficam? Eles ficam na Oceania? São os Estados Unidos da Oceania? Estados Unidos da Europa? Estados Unidos da África? Não, são os Estados Unidos da América. O próprio nome Estados Unidos já mostra pra gente que esse país adotou um modelo federalista. Por quê? Porque no modelo federalista, cada pedacinho é como se fosse um estado, é como se fosse um país.
Não tem, na prática, de verdade mesmo, tanta liberdade assim, mas tem uma boa dose de liberdade. Tem grande parte das liberdades que um país em geral tem, tá? Lá nos Estados Unidos, pelo menos. Então é como se cada antiga colônia fosse um paizinho. Cada uma dessas antigas 13 colônias fosse um paizinho. Tá? Só que um paizinho que decidiu ficar unido aos outros. E como eles se localizam na América, Estados Unidos da América. Faz sentido o nome? Espero que sim. Tá? Falamos aqui tudo que eu precisava falar com você sobre Constituição e federalismo. Tá? Ainda precisaremos falar sobre voto indireto, mas isso é um assunto que fica para a próxima aula. Por hoje é só. Beijos, abraços, tudo de bom. Se tiver dúvida, manda aqui. E, como sempre, lave muito bem suas mãos.